Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje eu quero mostrar para vocês a periferia de Dublin. É muito fácil ver vídeos dos lugares mais ricos e badalados, mas vamos ver um outro lado também, com menos glamour, mas que é a realidade de muitos. Então já aproveita aí, se inscreve no canal, já deixa um like nesse vídeo e vamos lá! Bom, é claro que eu também quero mostrar o centro, as lojas, os lugares mais medievais, como igrejas, castelos, também os prédios públicos, a sede do parlamento, onde fica a prefeitura, que seria no caso o conselho municipal aqui de Dublin. Também quero mostrar pubs, restaurantes. E claro, também tenho planos de mostrar como é que é um supermercado por dentro. É bem diferente do Brasil em alguns aspectos. Enfim, eu também aceito sugestões. Se você acha que tem alguma coisa interessante aí que eu deveria mostrar, algo que você ouviu falar da Irlanda, se você tiver dúvidas ou quiser ver algo especial, é claro, posso ir lá e filmar também. Além disso, eu quero fazer com que esses vídeos que eu mostro a Irlanda não seja somente uma coisa visual. Enquanto eu vou mostrando, eu quero falar também informações interessantes sobre a cultura, a sociedade, a política, a história aqui do país, ou da cidade, ou até da Europa inteira. Então, já que eu estou falando da periferia, eu vou explicar para vocês uma coisa. A Irlanda sempre foi um país pobre. Um artigo do The Economist de 1988 descrevia a Irlanda como o mais pobre dos ricos e apontava que era claramente o único país problemático do norte da Europa. Isso sem falar que a Irlanda, a independência dela não tem nem 100 anos ainda. E durante boa parte do período independente foi um país que sofreu muito com a imigração, porque como a Irlanda é falante de inglês, tanto o Reino Unido como os Estados Unidos sempre foram muito atrativos para o irlandês jovem. Então aquele cara que se destacava na escola e tal, ele já logo pensava, não vou ficar aqui, eu vou para Londres, vou para Nova York, sei lá. Só que isso subitamente começou a mudar. Da mesma forma que no Brasil a gente chama lá o período entre o final dos anos 60 começo dos anos 70 de o milagre brasileiro, aqui existe uma expressão que é o Celtic Tiger, entre meados dos anos 90 até a metade também dos anos 2000. Foi um período em que a Irlanda teve um enorme crescimento. Esse nome, lógico, veio dos tigres asiáticos. Países como Taiwan, Singapura, Coreia do Sul. A Irlanda apresentou durante aquela época um crescimento similar ao desses países, que chegou no final dos anos 90 a ser por média de 9% de crescimento ao ano. Analistas apontam que esse desenvolvimento ocorreu porque o país foi abaixando gradativamente os impostos e entrou na União Europeia nos anos 70. Então isso deu à Irlanda um novo mercado e uma atratividade que foi se gestando e aos poucos foi formando as condições para o grande crescimento econômico. Com isso também, a emigração, o que o país sempre sofreu, deu lugar à imigração. Ou seja, a Irlanda e principalmente a cidade de Dublin passaram a ser polos que atraíam estrangeiros. Muitas vezes pessoas bem qualificadas, inclusive imigrantes de outros países ricos. E realmente, aqui eu vejo muito espanhol, italiano, vejo americano também. E além disso eu vejo muitas pessoas de países que não são tão ricos, como por exemplo o Brasil, mas que são pessoas de uma classe média, que muitas vezes já têm um curso universitário. Então a Irlanda passou a atrair esse tipo de imigração. E essas pessoas estavam dispostas a ir se especializando e por isso a educação melhorou bastante. Empresas estrangeiras entraram no país e a necessidade de mão de obra qualificada criou essa demanda. A Irlanda acabou se tornando um polo muito forte
nas áreas de TI e de Business, que seria como se fosse, curso de administração junto com um comércio exterior, uma coisa assim. Bom, mas esse período do Celtic Tiger, ele acabou sendo interrompido. A crise mundial de 2008 afetou duramente a Irlanda, mais até do que outros países da Europa, sendo o primeiro a realmente entrar em recessão. Em parte porque o país estava fortemente ligado a outras economias que sofreram bastante, como os Estados Unidos. Muitas empresas dos Estados Unidos, procurando um ambiente com baixos impostos, que fosse ligado a mercados interessantes aí da Europa, se instalavam aqui na Irlanda. E em parte também pela bolha imobiliária, já que os imóveis estavam se valorizando demais de uma forma irreal. A crise acabou tirando do poder o Fianna Fáil, que é o partido que estava no governo até então, com o primeiro-ministro, ou como a gente chama aqui na Irlanda, o An Taoiseach, Brian Cowen. O primeiro-ministro, ele era um cara que não se importava muito com a sua imagem pessoal. Parecia ser um cara bem despojado. Se a economia estivesse bem, eu tenho certeza que ele seria visto como um cara espirituoso, bom de improviso. Como muitas pessoas viam o Lula lá para 2008, no auge da popularidade dele. Porém, como o país começou a entrar numa crise terrível, os defeitos dele começaram a ser vistos de maneira mais clara. Por exemplo, começaram a dizer que ele era um bêbado, que ele dava entrevista bêbado, que ele fazia discurso sem saber direito o que estava falando, porque não se preparava, porque ia lá e queria falar tudo de improviso. Então ele começou a ser visto como um cara irresponsável, e o próprio partido dele começou a tirar um pouco a confiança nele. Foi aí que assumiu então a oposição, Enda Kenny, do Fine Gael, no seu discurso famoso do orçamento de 2012, porque sim, aqui todo ano tem a apresentação do orçamento, ou do budget, como dizem, e o primeiro-ministro, o ministro das finanças, enfim, fazem lá um discurso apresentando e dizendo o que eles planejam para o ano seguinte. Ele falou assim, que o povo não é culpado pela crise, mas que agora não adianta reclamar porque já está no buraco, e que o povo precisaria fazer sacrifícios para sair da crise, e simples assim. Um discurso corajoso, contrariando qualquer populismo e deixando a esquerda obviamente furiosa. Assim, o país enfrentou um aumento de impostos, cortes em investimentos públicos, só que gradativamente o desemprego, que já estava em quase 12%, foi caindo, e a partir de 2014 a economia realmente voltou a crescer. No discurso do último orçamento, o Enda Kenny disse que a recessão acabou e apresentou aí uma leve diminuição no imposto de renda para alguns, muito tímida ainda, e aumentou os investimentos públicos, além de aumentar o salário de algumas categorias de funcionários públicos. Enfim, pessoal, então espero que vocês tenham gostado aí de conhecer esse outro lado da Irlanda, de ver como é que é aí a periferia, de ver como é que são de ver como é que é o dia a dia aqui por dentro mesmo, imerso, e que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Em breve, se eu perceber que esse vídeo teve aí uma boa repercussão, eu farei outros nesse mesmo estilo, e quem sabe aí a gente abre um novo rumo para o canal. Agora que eu estou voltando aos poucos a me motivar também, eu quero voltar a fazer videoaulas, então eu estou na cabeça com alguns temas. Um deles é continuar a série Sengoku do Japão medieval. Também quero falar sobre o final da Guerra Fria e estou muito interessado em falar sobre a história da Irlanda.
Pessoal, só para avisar para vocês, isso que vocês estão vendo é realmente uma igreja universal do Reino de Deus. Aqui embaixo do meu prédio tem realmente essa igreja. Eu fiquei muito impressionado quando vi pela primeira vez. Entre os irlandeses, a religião predominante é o catolicismo, então você tem muitas sedes aqui da Igreja Católica. Também existe a chamada Igreja da Irlanda, que é parecida com a Igreja Anglicana, e eu acho que essa Igreja Universal é mais para os brasileiros mesmo, eu não sei. Nunca entrei lá dentro para ver, né, quem que frequenta. Tem também uns comércios aqui no meu prédio, tem essa pizzaria que vocês devem ter visto, tem também uma academia lá perto de onde eu amarro a bicicleta, né, de onde eu prendo a bicicleta. E, bom, esse é o jardim do meu prédio, né, se vocês já perceberam. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui e falou!